A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um programa com mais um conteúdo muito bom. Hoje nós temos um bate-papo aqui muito gostoso que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e bênção para a vida de muitas pessoas. Mas para isso você precisa compartilhar o nosso conteúdo. Então vai lá, compartilha o link do nosso programa nas suas redes sociais, com seus amigos, através do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso e sejam abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Desde os tempos antigos, as mulheres elas têm lutado para conquistar espaços em posições de liderança, inclusive dentro da igreja evangélica. No entanto, ainda há muito a ser conquistado. Temos poucas mulheres na liderança. Mas Jesus valorizou as mulheres, né? Onde elas, num período onde elas não eram aceitas. Os discípulos também, eles incluíram as mulheres na liderança. E nós vamos falar sobre isso, mulheres na liderança. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui ela, que é teóloga, ela é formada em teologia, ela é diretora do CETAP, que é o Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa. Ela é viúva do pastor Luiz, mãe da Camila e do André, avó da Lívia, do Pedro e da Beatriz. É com muita alegria que nós recebemos aqui hoje a missionária Célia Corrêa do Nascimento Beltrán. Missionária Célia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. É uma honra para a gente receber você aqui hoje. Para mim também é uma honra, viu? Muito obrigada pela lembrança, pelo convite. Eu cumprimento a todos que nos assistem neste momento, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida. E a gente vai passar uns momentos bem gostosos, né? Com certeza. Conversa bem gostosa. Com certeza. Eu tive a honra de ser aluna, assim, eu fiz uma disciplina com a missionária Célia no CETAP, e assim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim... É muito bom conviver, uma pessoa que é muito bom conviver. Nunca tive a honra de ser pastoreada por ela, né? Mas né, você já foi pastora de várias igrejas. Assim, você é uma mulher à frente do seu tempo, né? Sempre esteve aí liderando, sempre esteve, foi missionária, né? Inclusive fora do Brasil. Já pastoreou várias igrejas e hoje é diretora aí do CETAP. Né? Eu queria que você começasse contando para a gente o que motivou você a ser uma líder, né? A estar na liderança, e como foi essa trajetória? Como que você chegou lá? Né? Certamente não deve ter sido fácil, deve ter enfrentado aí muitos obstáculos, né? Mas houve dificuldades superadas que você possa contar para a gente, até como testemunho, né, para motivar aí outras mulheres? Eu acho que na minha vida as coisas
aconteceram naturalmente. Você foi pastoreada pelo pastor Miguel Correia, né? Sim. Então, eu sou Seu da tio. família Correia, é meu tio. Então, eu não sei se você chegou a conhecer a minha avó, Dolores, que era a nossa matriarca, né? E ela, naquela época, muito tempo atrás, era uma líder, assim, eu cresci vendo a avó Dolores orientando filhos, os filhos já casados. O próprio pastor Miguel, uma vez eu presenciei uma cena que ele queria fazer um negócio, comprar um imóvel, e ela ficou, olha, filho, você tem que fazer assim, 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 orientando ele. E eu me lembro que eu era adolescente ainda, e o tio pedindo conselho para ela, orientação para ela, de como ele deveria fazer aquilo, né? E aí eu vi também meus primos, né? Os primos sempre pedindo conselhos, eu também, durante a minha vida, quando tinha alguma dificuldade, recorria a ela. A minha mãe, que é filha, né, da Dolores, a Sebastiana Correia, ela foi por 2 vezes líder da antiga FESOFAP, né, que hoje é o Ministério de Mulheres, e antigamente era FESOFAP. Ela foi por 2 gestões a diretora, e foi mais 2 gestões como vice. Quer dizer, Então, você vem de uma família de mulheres na liderança. Exatamente. Mulheres líderes, né? Isso. E eu cresci nesse ambiente, né? Então, vendo a avó, depois a minha mãe também, né? Sempre à frente. E também, na minha adolescência, a partir dos 9 anos para frente, eu frequentei a igreja de Vila Maria. E Vila Maria é uma escola, né? Sim, verdade. Quem passa por lá aprende, só não aprende se não quiser, né? Porque Vila Maria é uma verdadeira escola. E lá eu fui desenvolvendo, né? Comecei trabalhando com as crianças no departamento infantil, e houve um período que o pastor Osi da Silveira era o pastor local, e ele conversou comigo e disse, você se expressa muito bem, eu gostaria de vê-la pregando. E eu falei, pastor, mas eu nunca fiz isso, né? Minha mãe prega, eu não, né? Ele disse, não, você se expressa bem, se prepara porque eu vou escalar você, vamos começar de quarta-feira. E o pastor Osi viu essa característica, né, ou qualidade em mim, e realmente eu me preparei e dali comecei a pregar, né? Eu consegui desenvolver, né? Exatamente isso que é uma questão de prática também. Né? Exatamente, de prática, de conhecimento. E aí, então, fui conversar com o tio. Na época, o tio era professor de homilética, né? Tio Miguel. Sim. E aí o tio me deu orientações, me indicou livros para estar lendo. Depois, eu acabei me casando com o Luiz fez o seminário e foi para o campo, e eu aí fui acompanhá-lo. E, naturalmente, como esposa de pastor, né, você começa a desenvolver, né, os seus talentos no corpo da igreja. E aí chegou um período que era o pastor Estível Ramos, era o nosso presidente. E a diretoria geral resolveu colocar mulheres à frente da igreja, mas a título de experiência, né? E foram 5 mulheres escolhidas no Brasil. E entre essas 5, eu fui uma delas. E foi uma experiência, assim, gratificante. Foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Era aquele momento que a igreja trabalhou com igreja de portas abertas. Então, a gente abriu uma igreja bem próxima da praça principal ali, acho que está a 2 quadras da praça principal de Campo Grande, e era o caminho dos ônibus quando retornavam para os bairros. Todos os ônibus passavam por aquela rua, né? Para a maioria dos bairros. E aí a gente abria a igreja a partir das 3 da tarde, toda noite a gente fazia um culto, e foi uma experiência, assim, gratificante, sabe? Extremamente
gratificante mesmo, essa é a palavra. Sim. Então, assim, dificuldades sempre existem. Sim. Né? Por exemplo, eu pastoreei uma igreja em que um dos presbíteros locais não aceitava o fato de eu ser mulher e estar pastoreando. Então, assim, depois de muita conversa, ele acabou pedindo transferência daquela igreja para uma outra, porque na cabeça dele aquilo não era certo, não era correto. Né? Não aceitava ser pastoreado por uma mulher. Por uma mulher. Mas, assim, ao longo de toda a minha trajetória, eu nunca tive grandes problemas. Mesmo com essa pessoa que eu comento, assim, nós nos falamos até hoje, não ficou um clima ruim. Ele simplesmente me disse, eu não consigo e eu vou congregar na outra igreja, mas não ficou uma inimizade por causa disso. Não. E aí, assim, e nas outras igrejas eu nunca tive grandes problemas. Eu até comentava, a última que eu pastoreei, eu peguei ela num período de crise, que o pastor anterior a mim teve problemas e acabou sendo afastado, e eu peguei a igreja em crise, né? Então, o meu trabalho, eu visitei todas as famílias e fui conversando. E durante todo o período que eu estive lá, eu nunca precisei reunir o conselho para disciplinar alguém. Ou porque a gente teve um grande problema que precisava reunir o conselho. E aí o pessoal comenta isso. Há dias atrás mesmo eu encontrei um casal e eles me disseram isso. Eu disse, nossa, foi um período de tanta paz. O período que você passou, parece que o vendaval foi embora e a paz chegou junto com você. Então, assim, eu acho que é característica da minha personalidade, sim, né? Da sua liderança. E então, sempre, em todas as igrejas que eu trabalhei, eu sempre saí porque a regional me transferiu, ou enfim, né? Porque deu o tempo. Mas não porque a igreja não me queria mais, ou né, teve rejeição. Não, eu nunca tive em igreja nenhuma. Graças a Deus. Isso é muito bom, eu acho que isso até traz uma motivação para as mulheres, né? Porque acho que elas têm até um certo receio, porque não é só dentro da igreja, né? Eu acho que existe uma resistência, hoje muito menos, lógico, né? Mas historicamente uma resistência à liderança de mulheres em todos os lugares, né? Então, eu ouvi isso, e num tempo que ainda existia uma resistência maior, né? Aí, a liderança feminina é muito legal, é muito, né, incentiva, né, outras mulheres. Muito bom, muito bom. E o que você considera importante para o exercício da liderança, né, em especial para as mulheres, lógico? Como se preparar para exercer a liderança? Como se preparar para ser uma líder? A gente precisa praticar, e isso é extremamente importante, né? Mas tem o preparo. Então, fazer cursos, ler é muito importante, né? A gente precisa ter o hábito da leitura, né? Tanto da palavra de Deus, que é imprescindível, como de livros afins, né? Sim. E aí a gente vai e prestar atenção. É uma coisa que eu faço sempre. Em todas as igrejas que eu vou, eu sempre fico observando o comportamento das mulheres, as líderes. Porque nós somos maioria em número de membros, né? Sim. Que é natural, o mundo, de uma forma geral, tem mais mulheres do que homens, né? Nós somos maioria. E dentro da igreja, isso reflete também, né? Em todas as igrejas, as mulheres são em maior número do que os homens. E aí, quando você chega numa igreja local, você vai ver uma professora de escola bíblica. Lá no DJAP, a maioria do pessoal que trabalha no DJAP são mulheres, né? Tem um ou outro homem, que também é um outro lado que a gente precisa estimular, né? Que a criança precisa dos dois.
mas geralmente a gente vê as mulheres lá. No ministério feminino, o ministério sempre atuando no corpo da igreja, né? As igrejas maiores, a terceira idade, quando é organizada, normalmente é mulher que está à frente. Então, a gente sempre vê a mulher à frente da igreja. Às vezes, elas não se dão conta o valor e a capacidade que elas possuem, né? Mas elas estão ali. E eu observo sempre isso. Pegar bons exemplos, né? Estudar, se preparar. Isso. Exatamente. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalozinho agora. Eu quero pedir que você continue aí com a gente. A gente volta já já. Olá, irmãos. Aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Dentro de muitas coisas que eu gosto e admiro aqui no seminário, uma delas é a estrutura. O prédio ficou muito bonito, as acomodações ficaram muito boas, tanto quanto em sala de aula quanto o dormitório. Isso melhorou bastante em relação aos outros seminários. E uma outra situação em que eu gosto muito particularmente é por ter um capelão aqui presente, que sempre está nos auxiliando. Particularmente eu precisei de um auxílio, uma ajuda, e o pastor Alessio, que é o capelão, ele esteve disponível, auxiliando, dando conselho como um pai mesmo. E então essas duas coisas eu destacaria com muita excelência aqui no seminário. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra.
E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Glória a Deus. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. E estamos de volta com o nosso Conexão Feminina e vamos continuar aqui a nossa conversa com a missionária Célia. Né? Missionária, você acredita que a mulher, ela pode... Aliás, você acredita não, né? A gente vê através da sua vida que ela pode ocupar liderança em diversos contextos. Né? Porque a gente falou muito aqui de liderança feminina no Ministério Feminino. Uhum. Isso sempre teve na igreja, a mulher sempre foi muito atuante na igreja. Uhum. Né? Aliás, acho que o ministério que sempre trabalhou muito é o Ministério Feminino. Uhum. Né? O Ministério de Mulheres, a antiga SOFAP, a antiga RESUFAP, FESOFAP, enfim. Mas, então, a mulher, a gente vê, através até do seu exemplo, né? Que ela pode ocupar liderança em diversos contextos. Mas quais os desafios, né, que você acha que a mulher enfrenta para isso? Os desafios é aquilo, a gente precisa se preparar. Sim. Então, se você estiver preparada adequadamente, eu acho que você vai conseguindo conquistar esse espaço, né? O John Wesley, ele dizia o seguinte, que para você ter certeza ou segurança dos dons que Deus dá na nossa vida, a gente precisa ter o respaldo da igreja. Ou seja, a igreja precisa olhar para a gente e identificar os dons que a gente tem, né? Então, a igreja consegue identificar. E quando ela identifica, as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Eu acho que a gente precisa aprender, como mulheres, conciliar a família, ao momento das crianças pequenas ou da gestação, que são períodos que a mulher se volta mais, né, para o seu ambiente familiar, enfim, né, para a maternidade e às vezes deixa de lado outras coisas ou outras funções, né? Mas eu acho assim, tudo tem o seu tempo. E no tempo certo, você se preparando, você se adequando, e conforme você vá trabalhando, as coisas vão acontecendo, né? Você vai abrindo esses espaços, né? Eles vão acontecendo. Eu acho que Deus é que proporciona todas essas coisas, certeza. Né? Ele que nos capacita, né? E falar nisso, como que foi para você conciliar a família, né? Porque você é mãe, né? Foi casada com um pastor, é mãe, é avó já, né? Como foi para você essa conciliação, assim? Então, eu sempre trabalhei fora. Toda a vida, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, assim, minha mãe sempre esteve por perto para me auxiliar quando as crianças nasceram. Ela que me ajudou nos primeiros anos de infância, né? Então, há um momento que realmente você se dedica mais a isso, né? E aí a igreja fica mesmo em segundo plano, né? Mas à medida que eles foram crescendo, e como esposa de pastor, né? A esposa de pastor, ela atua na igreja o tempo todo, né? E enfim, ela é necessário, né? O pastor precisa disso, né? Ela é o braço direito, e eu fui, né? Esse braço direito para o Luiz, né? E foi assim. E agora, quando eu comecei a pastorear, meus filhos já eram adultos, né? A Camila, nós estávamos em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A Camila ficou em São Paulo com a minha mãe, porque ela estava fazendo faculdade, então ela morava em São Paulo. E o André comigo, mas o André já tinha 19 anos, e ele então era o guitarrista, ele que me ajudou na área da música, foi ele que me ajudou, ele que organizou lá, que a gente começou a igreja do zero, né? Então aí a regional
concedeu alguns líderes, né, para a gente estar começando aquela igreja ali, e a parte da música ficou na mão do André. Então, junto comigo ali o tempo todo, né? E em relação ao Luiz, nós sempre trabalhamos assim, que como missionária, eu não posso ministrar Santa Ceia, unção, batismo, que tudo isso são funções do presbítero, né? Do presbítero. E não, como a minha ordenação é diaconisa, né? Então não poderia realizar. Então todas essas funções, quem realizava para mim, na igreja que eu estava pastoreando, era o Luiz. Então assim, ele me assistia e eu assistia quando ele precisava. Então a gente sempre trabalhou assim, juntos, né? Um auxiliando o outro, né? Então mesmo eu ia perguntar sobre isso, porque certamente você pastoreou o seu marido, que era pastor. Né? Mas foi um período de pouco tempo, porque ele se aposentou. Sim. E teve uma das igrejas, a igreja do Jabaquara, que ele congregou um período lá com a gente, né? Então, ele auxiliou, ele ajudou. Ele era muito bom evangelista, sabe? Para dar estudos, para trazer pessoas para a igreja. Essa era a área do Luiz, né? Que ele se realizava enfim, né? E a minha parte sempre foi mais o cuidar daqueles que estão ali. Então, a gente acabava se completando, né? Mesmo quando ele já era aposentado, você era pastor, né, assim, era missionária responsável pela igreja, inclusive, né, por ele ali, ele era um membro da igreja, ele sempre te auxiliou, então, sempre, né, sempre. no pastoreio da igreja. Sempre. Em todo tempo ele sempre auxiliou. Muito bom. Então, assim, a gente não... E uma das coisas que a gente sempre praticou, né? A gente conversava muito em casa, né? Para que não... Se a gente discordasse de alguma coisa ali dentro da igreja, para não falar ou deixar perceber diante da igreja, né? Então, a gente conversava em casa sempre. Então, a gente falava muito. E eu acredito, assim, eu conheci o seu esposo numa situação interessante. Eu acredito que ele admirava demais, porque estava tendo uma Assembleia Geral e você ia dar uma palestra à tarde, num período lá. E eu estava descendo com o carro lá para o refeitório, não sei, e eu vi ele parado na entrada dos quartos, assim, onde ele estava. E ele estava de pijama. Daí eu percebi que ele não estava bem. Eu parei e perguntei, tá tudo bem com o senhor? Daí ele falou assim, o meu quarto está cheio de água e eu preciso me trocar porque a minha esposa está dando uma palestra e eu quero ir ver. Aí eu lembro que eu peguei e fui atrás de ajudar, né, a resolver isso, enfim, trocar ele de quarto. Aí ele trocou de quarto, depois ele veio, me abraçou, me agradeceu, né? Mas ele estava preocupado porque ele queria estar pronto para estar lá ouvindo a esposa. Eu achei isso muito lindo. Eu achei, assim, sabe, inspirador, a admiração dele por você. E a gente sempre teve isso assim. Quando ele ia pregar, eu ficava prestando atenção para ver erros no português ou alguma colocação que eu achei que não estava bem, ou se foi muito bem, e vice-versa. Ele fazia isso comigo também. Então, aí chegava em casa, a gente fazia, né, o feedback daquilo que a gente tinha realizado durante aquele tempo fora. E isso, para mim, foi um crescimento tremendo. Porque eu não via como crítica, né? Sim, ele claro me dizia, olha, eu acho que se você fosse por aqui, olha, se você tivesse feito assim, ou da próxima vez faça assim, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Então a gente sempre teve essa liberdade, né? Ai, que coisa boa. Um auxiliar o outro. Né? Foi, um parceiro foi mesmo. do outro. Que bem. Foi mesmo. Que bem. Bom, gente, está muito boa a nossa conversa, que a gente vai continuar conversando com a missionária Célia, mas na próxima terça, né? Na próxima terça você vai continuar acompanhando aí o nosso bate-papo aqui com a missionária, né? Mas hoje nosso programa
já chegou ao fim. Eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência. Quero pedir que você continue nos acompanhando. Acompanhe nosso programa e toda a programação da TV Viva Promessa. Seja também um amigo da missão e colabore para que nós possamos cada vez trazer mais conteúdos de qualidade para os nossos programas. Então entra lá no site amigosdamissão.org e lá você vai saber como você pode colaborar com a nossa programação. Acesse também as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, as redes sociais do Ministério, do Ministério de Mulheres, e continue nos acompanhando. Terça que vem a gente se encontra novamente. Fique com Deus e até lá! A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.